Olá, cooperado! Olá, produtor! Estamos iniciando mais um episódio do videocast Coplacana. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que quer ter mais rentabilidade no seu canavial. Nós vamos falar de como manter um canavial com maior longevidade. E para nós falarmos desse assunto, eu estou aqui com um convidado especial que já esteve conosco em um outro episódio do canal, o Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença e participação mais uma vez. Muito obrigado, Natália, muito obrigado à Coplacana, é uma oportunidade importante e eu quero poder contribuir com os cooperados, com os agricultores, que essa é a nossa missão, a agricultura é a nossa vida. Com certeza. Se apresente para quem ainda não o conhece, um pouquinho do tempo que você está na Irrara. Eu sou o Rodrigo Naime Salvador, sou de Piracicaba, sou cooperado também da Coplacana, trabalho na Irrara há 27 anos. E hoje eu sou responsável pela parte de desenvolvimento de produtos e mercado, né? Então a gente contribui aí no desenvolvimento das ferramentas e, claro, principalmente com foco em trazer uma solução para os agricultores, em trazer uma ferramenta útil, rentável, que agregue no sistema de produção de todos os agricultores. Então, com cana-de-açúcar em específico, eu trabalho desde 2007. Então, são quase 18 anos ou quase 18 safras. Tem um pouquinho de experiência aí, né? Não dá para falar que não. É um pouquinho, a gente sempre aprende. Cada ano é um novo aprendizado. E eu posso dizer para você que para todas as culturas é assim, mas a cana-de-açúcar, que ela compõe pelo menos duas culturas diferentes, a cana-planta e a cana-soca. Então, o nível de aprendizado e os desafios é muito grande. Aí eu não tenho coragem de dizer que já tenho muita experiência, tenho que aprender bastante. Rodrigo, para a gente iniciar então esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse por que ter um canavial aí com mais longevidade é tão importante para o produtor. A longevidade do canavial determina a rentabilidade do negócio, principalmente no sistema de produção no Brasil. Se você considerar, segundo o PSEG, nós podemos ver que o custo de formação de um canavial gira em torno de R$18 mil por hectare. Desses R$18 mil, né, se ele produzir 100 toneladas por hectare no primeiro ano, 100 toneladas, e vender a R$130, R$140 por hectare a tonelada de cana, R$140 a tonelada de cana, ele vai ter um valor de R$14 mil, não paga o plantio. Quer dizer que no primeiro ano o agricultor não paga o plantio, ele precisa dos próximos anos. Mas os próximos anos também terão os seus custos, né? A manutenção do canavial, da cana-soca, também tem os seus custos entre R$4 a R$5 mil por hectare e que terão que ser pagos com aquela produção daquele ano. Então, um canavial rentável, ele tem que conseguir colher pelo menos 5 anos, sabe? Pelo menos 5 cortes. Esse é o grande desafio. Eu costumo dizer que economizar num herbicida pré-emergente na cana-planta é o mesmo que eu economizar os palitos de fósforos na minha casa, entendeu? Eles não vão significar nenhuma economia para a minha vida. Então, nós temos que fazer um bom controle de plantas daninhas. Escapar a planta daninha é um problema. A gente não fazer um bom controle dos fenóforos, por exemplo, significa reformar o canavial com 3 anos, com 2 anos. E se isso acontecer, é prejuízo na certa. Então, longevidade fala da saúde financeira das empresas que trabalham com cana-de-açúcar, né? E tem vários fatores que podem reduzir e quebrar essa longevidade e forçar uma renovação antecipada, né? Com 3 anos, com 4 anos. E isso vai ser custo e não vai ter rentabilidade. Na prática, você falou, né, de forçar essa reforma. Quais são aí, né, as atitudes que o produtor normalmente tem que fazem isso acontecer antecipadamente, por exemplo? O produtor precisa, você produtor sabe disso, precisa colher pelo menos 5 cortes de cana-de-açúcar e assim você vai conseguir ter uma boa rentabilidade. Nós sabemos do grande desafio, existem ambientes diferentes de produção, então esse ambiente fala do solo, da capacidade do solo de reter água, né? Então fala do teu nível de argila, etc. O segredo de a gente obter lucro com qualquer atividade agrícola, interessante, não é reduzir custo simplesmente. Claro que eu administrar os meus custos é importante, não é desperdiçar recursos, claro que não, ninguém está falando em desperdiçar recursos, mas reduzir custo
se você estiver reduzindo a qualidade das atividades, pode reduzir seu lucro. Então, muitas vezes, um custo mais alto, investimento mais alto, mas com uma taxa de retorno alto, né? O segredo é o ROI, né? Retorno sobre investimento. Quanto está te retornando cada real que você está pondo na sua lavoura? Esse é o desafio. Então, é por isso que eu citei o quadro do PSEG, né? Representa 6% só o herbicida para emergente em cana-planta. Eu vou economizar aí? Não, aí eu vou investir no melhor herbicida. O herbicida mais seletivo, que controle melhor as gramíneas. Mas se você investir bem nisso, sua taxa de retorno é altíssima. Retorna aí 4:1, 3:1. Né? Quer dizer, você investe 1 e retorna 3. Isso é maravilhoso, né? É nisso que o agricultor precisa focar. Legal, além dessa dica do investimento em bons herbicidas, como por exemplo, o que mais ele pode fazer para diminuir esses riscos, né? E garantir aí um canavial mais longevo? Você me fez lembrar, Natália, de algo muito importante mesmo. Eu só falei de gramíneas, mas além do problema da mato-competição, a gente tem as pragas. E tem uma praga que é terrível, é o maior problema da cana-de-açúcar hoje, é o esfenóforos. Né? Nós estamos aqui gravando a partir de Piracicaba, e Piracicaba é uma das regiões de onde a praga surgiu, de onde ela começou a se espalhar por toda a canavicultura do Brasil. E o esfenóforos é sim uma praga que força a antecipação da reforma de um canavial. Porque o esfenóforos ataca os rizomas da cana. A gente fala o toco, né? Toco atacado. Na verdade, esses rizomas infectados pela larva do esfenóforos, eles morrem. Morrem os perfilhos da cana. Então, você tem aí um número de perfilhos por metro, em torno de 12 a 18 perfilhos por metro. Quando você tem um percentual alto de ataque, você começa a reduzir isso. Claro que isso varia em função de variedade, varia em função de região, varia uma série de questões podem impactar nisso para ser mais grave ou menos grave. Mas o fato é que o esfenóforos compromete produtividade. Mas eu quero dizer para vocês, agricultores, que o grande desafio de combater o esfenóforos é matar esse adulto. Ele vive muito tempo e durante toda a sua vida ele está reproduzindo, gerando novas larvas, né, colocando ovos, gerando novas larvas e o ataque vai aumentando e vai destruindo o seu canavial. E o único momento que você tem para ter um controle acima de 90% de eficiência é no plantio. Né? É com a destruição de soqueira, é com um período de vazio sanitário que você vai cultivar soja, vai cultivar amendoim, mas não cana, zero de cana, nem uma linha perto de cana. Nesse período você vai conseguir reduzir bastante a infestação. E é recomendado que quando você for fazer o plantio da cana novamente naquela área, é recomendado que você coloque algumas iscas. Você pode, inclusive, aplicar um inseticida, um piretroide nessas iscas, distribui pela área, elas vão atrair os adultos virão para as iscas e vão morrer. E você tem condição de contar, inclusive, quanto tem. Imagine, capturar adulto de esfenóforo 6 meses depois sem nada de cana. Não deveríamos capturar, mas a gente captura. Né? Aí no suco de plantio vai fazer um manejo com uma ferramenta e depois na soca, todo ano, após a colheita, você terá que fazer novamente a aplicação de inseticidas. Mas esses inseticidas, eles só mantêm o que está. Se você tiver um baixo nível de rizomas atacados, de tocos atacados, você vai conseguir manter por um nível baixo por um ano. Mas se o nível de toco atacado já estiver em 20%, 30%, aí, infelizmente, o prejuízo já está feito e esse canavial possivelmente terá que ser renovado, reformado com 3 anos, 3 cortes. Bom, a dica é então trabalhar aí num bom manejo, né, para que esse canavial tenha longevidade. É isso Você mesmo. falou que é difícil a gente ter, assim, ferramentas que acabe, por exemplo, com o esfenóforos, né? O esfenóforos vai ser, né, acabado ali desde o momento que a gente está fazendo o plantio. Mas a Irrara trabalha com diversas ferramentas, inovações e produtos que podem ajudar um pouco aí nesse controle, né? Nos fale um pouquinho sobre aí os produtos da Irrara. Com certeza, o agricultor terá que lançar mão de inseticidas, assim como no caso de manejo de plantas daninhas, ele terá que lançar mão de herbicidas. Existem vários inseticidas no mercado, existem produtos de ação de contato, né, que não vão ser sistêmicos, e existem produtos sistêmicos. Então, a Irrara disponibiliza os Zeus. É um inseticida muito importante, é o mais sistêmico do mercado, né?
Ele tem um efeito multipragas, ele vai controlar os fenóforos com excelência e vai controlar também cigarrinha. Agora, o Zeus, essa ferramenta, ele é ideal então para trabalhar nas colheitas a partir de abril e maio até outubro, novembro, início de novembro, né? Mas para o final do ano aí ficam restritos os produtos mais de contato, os produtos de baixa solubilidade. Mas nesse período mais seco é recomendado esses produtos, e o Zeus é um produto altamente sistêmico, né? Em 24 horas o produto já foi absorvido pela cana e está translocando na cana. Além do Zeus, a Errara disponibiliza o Maxan. O Maxan, ele é uma ferramenta para manejo de resistência e vai contribuir no controle de pragas, principalmente da cigarrinha da cana. O Maxan está recomendado a 1 litro por hectare. E sobre o manejo de plantas daninhas, quais ferramentas existem? Os agricultores precisam controlar os fenóforos, mas também precisam fazer um bom controle de plantas daninhas. Isso começa logo no plantio. Eu falei que não pode escapar a gramínea, né? Gramínea é o foco principal. A gente não perde canavial por causa de folha larga. Existem várias ferramentas seletivas à cana, mas com gramíneas a gente pode perder um canavial. Então a principal ferramenta que eu queria destacar é uma ferramenta que seja bastante seletiva, ela não cause fitotoxicidade na cana e ela controle muito bem gramíneas e ela permaneça com um longo residual controlando as gramíneas. Essa ferramenta é o Yamato. Né? O Yamato, ele vai conferir para você um controle excelente de braquiária, de capim colonião, que eu comentei bastante aqui. Então, uma ferramenta que vai entregar residual até o fechamento do dossel do seu canavial, e você terá excelência de produtividade sem causar fito na cana. E é claro que a gente vai adotar o parceiro daí, né? Você pode fazer Yamato com os Fentrazone, você vai ter um manejo bem completo, e você pode usar o Sonda HT, como inibidor de fotossistema 2 para controlar a germinação branca ou pós-inicial de plantas daninhas. Você ainda pode fazer, se for o caso de um MPB, formação de um canavial, você pode fazer o Yamato a 400 ml por hectare, a dose que nós recomendamos, mais o Tebuturon e mais o Sonda HT. Com isso você vai produzir mais, zero de mato competição, e a sua cana vai estar muito vigorosa e produtiva. Sem esfenóforo, sem cigarrinha, sem planta daninha, tudo correndo para que a gente tenha aí um canavial com máxima produtividade. É isso aí, Natália. Mais açúcar. E se você se interessou por algum dos produtos do portfólio da Errara, basta visitar a filial Coplacana mais próxima de você. Os nossos vendedores e consultores estarão à disposição para te apresentar todo o portfólio e te mostrar a solução mais adequada. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Eu encontrei aqui uma foto de um momento seu em um dos nossos eventos e eu queria que você relembrasse do que se trata. Eu me lembro desse evento que nós participamos, o ciclo de palestras da Coplacana. A gente estava ali numa mesa redonda, respondendo perguntas sobre o manejo. E essas perguntas são formuladas pelos próprios cooperados, os produtores que estavam presentes e até mesmo participantes aí da Coplacana. Foi bem interessante, a gente pôde falar bastante sobre manejo e tecnologia para produzir mais em cana-de-açúcar, né? E para você, né, a gente puxou o gancho de evento, está chegando o Copla Campo 2026. Para você que quer saber mais informações, não deixe de acessar coplacampo.com.br. Em breve traremos aí as inscrições e maiores informações para que você participe conosco. Para a gente ir fechando o nosso episódio, eu queria que você definisse em uma palavra a nossa parceria Errara e Coplacana. Errara e Coplacana é uma parceria maravilhosa que possibilita para nós cumprirmos a nossa missão, né? A nossa missão é contribuir para que a agricultura brasileira continue alimentando e movendo o mundo. E nós não conseguimos fazer isso sozinho. E a Coplacana tem uma participação muito importante nesse processo, porque ela chega até você, agricultor. Os nossos produtos, as nossas tecnologias, a nossa inovação, não adianta ficar aqui dentro, ficar dentro das nossas fábricas, ela precisa ser bem trabalhada, bem recomendada, bem assistida. E a equipe Coplacana tem esse papel fundamental. Então a parceria com a Coplacana, para nós, eu definiria que sem ela, não teria missão, não teria cumprimento da nossa missão.
Deixe o convite já para que eles visitem o stand de vocês e também um recado final para a gente ir finalizando. Obrigado, Natália, por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando este episódio. E nós gostaríamos muito de estar com vocês no Copla Campo. Vocês são muito bem-vindos no stand da Errara. Lá vocês vão poder esclarecer dúvidas, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais das nossas ferramentas, mas principalmente sair de lá com uma informação consistente de como produzir mais e melhor, que é o nosso compromisso. Compromisso assumido, inclusive, junto com a Coplacana. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Natália. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe e contem conosco. Muito obrigada, espero te ver em outros episódios. Já temos episódio com a Errara, basta acessar aqui a playlist do nosso videocast que você pode conferir. Eu agradeço muito a você que nos assistiu até aqui, produtor cooperado, e eu te vejo no próximo episódio do videocast Coplacana.